Olá, estamos de volta com o Alerj Debate. Nossa conversa hoje é sobre as perdas salariais do trabalhador brasileiro na pandemia da Covid-19. Gilberto, queria começar com você agora, pegando um pouquinho da fala do Paulo, né, dessa questão das pessoas que estão voltando a procurar emprego. Né? A gente está vendo que a taxa de desemprego ela está subindo porque as pessoas que não estavam procurando estão voltando a procurar. A gente caminha para um excesso de mão de obra disponível. Você acredita que isso pode pressionar os salários para baixo? Ou já está pressionando? Olha, eu acho que isso já pressiona em tempos de crise de uma forma generalizada. Muitas pessoas que conseguem se reempregar o fazem não nas mesmas condições que tinham no seu último emprego ou nos últimos empregos. Então, o que as pessoas querem é colocar comida no prato, né, na linguagem popular. Então, elas estão dispostas a um sacrifício, até se submeterem a desempenharem outras funções. Aí a gente tem, dentro de uma linha, de uma remuneração relativamente baixa, até um salário mínimo, um salário mínimo e meio, 2 salários mínimos, a gente observa uma certa mobilidade. Uma pessoa que hoje trabalha como frentista, amanhã ela pode se empregar num call center ou como auxiliar de serviços gerais. Mas a pandemia, de uma certa maneira, ela não apenas vai ter este efeito de forçar, a partir de um determinado momento que as pessoas começam a perceber que as atividades econômicas estão sendo liberadas e, de certa maneira, cria uma sensação social de retorno a uma pseudo-normalidade e, portanto, elas começam a voltar a distribuir currículos, preencher fichas nas agências de emprego, se oferecerem para as empresas. A gente tem também que observar que a gente tem um passivo, grupos que foram muito afetados e que certamente não vão retomar a sua remuneração enquanto, pelo menos, não tiver uma solução para a pandemia, porque a tendência é que nós continuemos com restrições sociais de aglomeração, para determinado tipo de atividade econômica, que são muito caras e importantes para o Rio de Janeiro. Eu, olhando aqui os dados da pesquisa da Covid, eu observo que entre as categorias profissionais que foram mais afetadas pela pandemia, tem duas que particularmente são muito presentes no Rio de Janeiro, né? Motoristas de transporte coletivo, de aplicativo, táxi, que tiveram uma perda de 43% nos seus rendimentos durante esse período. Tivemos toda a parte de turismo, entretenimento, diversão e coisas dessa natureza, que foi uma perda de 45% no seu rendimento, muitos teatros fechados, casas de shows e espetáculos, e as atividades de cabeleireiro, beleza, voltado para cuidados pessoais, onde a perda chegou a 67%, e a explicação é que as pessoas em isolamento social, elas mesmas, sobretudo as mulheres, passaram a fazer a tintura do cabelo, fazer as próprias unhas e deixaram de frequentar os ambientes de shopping, os ambientes de salão de beleza e coisas desse gênero. E, por fim, a questão da hospedagem e alimentação, onde as perdas foram de 37% e 35%, ou seja, além da questão dos trabalhadores domésticos, que nós comentamos no bloco anterior, uma perda de 36%, nós tivemos a alimentação e hospedagem. Então, se você pega a vocação do Rio de Janeiro para a prestação de serviços, entretenimento, diversão e turismo, todas as atividades com maior perda na pesquisa são as atividades mais importantes, economicamente falando, no Rio de Janeiro. Obrigada, Gilberto. Paulo, os trabalhadores do setor privado com carteira assinada e os do setor público foram os menos afetados, né? Os do setor público que tem estabilidade e o setor privado com carteira assinada. Já os informais, como a gente falou no primeiro bloco, foram os que mais sofreram e a prova disso é o dado que o Gilberto deu aí, por exemplo, dos motoristas de aplicativo, né? Trabalhadores informais. A precarização do mercado de trabalho, que já vem se acentuando desde a reforma trabalhista, jogando muita gente no mercado informal, ela foi ainda mais aprofundada na pandemia? Sim, na verdade, eu acho que a pandemia ela serve
se é que ela serve para alguma coisa, né? Mas todo o sofrimento que nós estamos tendo, alguns com perdas irreparáveis, né? Mas algumas lições a gente deveria extrair da pandemia. E uma das coisas que, ao menos no que se refere ao mercado de trabalho, ao comportamento do mercado de trabalho, a pandemia deixou a nu, é a ideia de que trabalhadores autônomos ou com relação de trabalho informal, que supostamente têm o seu próprio negócio e são capazes de gerenciar a sua jornada, de administrar os seus rendimentos, os seus sistemas de previdência ou de proteção em nível individual, que achavam que isso era possível, né, viram com, obviamente, uma situação inédita, de um choque inédito, mas viram os riscos que estão associados a essa ideia de que você é um empresário, né? É um microempresário de si mesmo, como a gente costuma falar. Então, acho que a pandemia ela acentuou algo que já era um problema, como você mencionou, por uma quantidade muito grande de trabalhadores e trabalhadoras no país. O Brasil nunca teve um mercado de trabalho que os analistas denominam de homogêneo, como os países europeus conseguiram construir no após Segunda Guerra Mundial. E que tem um contrato de trabalho padrão, que é o predominante, de assalariamento formal. Os trabalhadores têm os seus direitos individuais e sociais reconhecidos. Ele tem uma jornada integral de trabalho, como regra geral. Obviamente que sempre houve alguma informalidade, trabalhadores temporários, em tempo parcial, mas para o grosso dos trabalhadores e trabalhadoras, aquele contrato padrão organizado prevalecia. Nós nunca tivemos essa condição, perseguíamos isso ao longo dos anos 2000. A gente caminhava nessa direção, aumentamos a taxa de formalização da economia brasileira de maneira importante, né? Mas agora com a crise, mas nunca logramos plenamente isso. Então a gente já tinha uma parte importante do mercado de trabalho no Brasil em que as relações de trabalho e as condições de trabalho de remuneração eram precárias. Empregos de baixos rendimentos, vínculos instáveis, de curta duração, uma elevada rotatividade, a falta de perspectiva de desenvolvimento de uma carreira profissional, sem proteção social, muitas das vezes, no caso da Previdência, por exemplo, a não ser que a pessoa tomasse a iniciativa de pagar como autônomo, mas nunca chegamos a ter, e agora com a crise fica a nu o impacto da falta dessa proteção para esses trabalhadores que, crescentemente, no período recente, imaginaram que poderiam individualmente dar conta de si mesmos, através da sua remuneração, através do trabalho que realizava. Tem uma pesquisa que foi realizada recentemente com trabalhadores de entrega, né, que fazem entrega por aplicativo, mostrando a imagem que eles têm, né, sobre si mesmos e sobre a sua condição de trabalho, e uma parte expressiva desses trabalhadores, inclusive, considera melhor esse tipo de organização da sua inserção no mercado de trabalho do que um trabalho assalariado. Apesar de ele trabalhar uma jornada de 12, 14 horas por dia, de ter uma remuneração média menor do que os assalariados em geral, de não saber o que fazer muito bem quando sofre um acidente, porque essas empresas não os reconhecem como empregados, elas se colocam como uma empresa de tecnologia da informação, né, que tem lá as suas plataformas digitais. Então, a precarização aqui no Brasil, ela não é semelhante à europeia, que é o exemplo que eu estou dando, porque lá eles vivenciaram essa erosão de um mercado de trabalho que era esse padrão que eu mencionei, para um mercado de trabalho que foi ficando mais parecido com o nosso. Embora lá o que predomine sejam os trabalhadores os trabalhadores temporários. Esse é o tipo de contrato que se expandiu muito na Alemanha, em vários países da Europa, que inclusive absorvendo migrantes, etc., né, imigrantes, etc. Aqui não, aqui a gente tem uma miscelânea. Com a reforma trabalhista, como você mencionou, ampliou-se a possibilidade de tipos de vínculos, que são vínculos mais frágeis, inclusive a possibilidade de um trabalhador autônomo que trabalha exclusivamente para uma empresa, né, sem que isso caracterize o vínculo empregatício. E isso se reflete
nas condições de trabalho, mas também nos rendimentos. Então, os números que o Gilberto mencionou, se você fizer o recorte por assalariado formal e informal, conta própria ou assalariado, você vai ver que nos mesmos segmentos de atividade você consegue distinguir em termos de perda na remuneração aqueles que são mais informais, porque a perda foi ainda maior. Os trabalhadores por conta própria no início da pandemia chegaram a ter uma queda de quase 50% da sua remuneração. Esse estudo que o Gilberto mencionou do IPEA, comparando a remuneração habitual com a remuneração efetiva, né, no período da crise, a queda foi gigantesca. Foi muito maior do que no âmbito dos assalariados do setor privado, que já foi maior do que, por sua vez, os trabalhadores do serviço público. Gilberto, eu queria voltar a falar sobre o programa de suspensão de contratos e corte de jornada e salários, que a gente já falou um pouquinho no primeiro bloco. Ele foi prorrogado até dezembro, o ministro da Economia deu uma declaração de que ele está sendo prorrogado porque foi um sucesso. Então, eu queria que você analisasse essa fala do ministro e dissesse se realmente esse programa poupou as pessoas de possíveis demissões. Eu acho que são duas coisas diferentes, né? Porque, de alguma forma, nem todos os assalariados, em função dos seus respectivos salários, remunerações, são elegíveis à ajuda, ao auxílio emergencial. Então, a gente, quando pensa em auxílio emergencial, a gente está mirando as pessoas em situação, como o nome sugere, de emergência, ou seja, as pessoas que não têm condições de se sustentarem. Evidentemente que isso pode alcançar uma massa de assalariados mal remunerados, ou de pessoas que não têm remuneração contratada, que são os informais, os autônomos, por conta própria, etc. Entretanto, isso faz com que essas pessoas sobrevivam naquilo que sabem fazer, ou seja, a pessoa que trabalha por conta própria, ela pode, com a ajuda emergencial, esperar uma certa retomada da economia para que ela, então, possa novamente crescer os seus rendimentos. Essa é um pouco a ideia da ajuda emergencial. Então, o que está por trás disso, que eu acho que é importante a discussão, é que a emergência não acabou, a pandemia continua. O crescimento, o ritmo da economia não foi retomado, tanto que os números que já foram citados, inclusive pelo Paulo, de recessão econômica, ou seja, o quanto nós estamos andando para trás com a economia, mesmo com sinais lentos de recuperação agora, no final desse ano de 2020, isso não será suficiente para você inverter o sinal. Ou seja, a gente vai fechar 2020 no negativo, muito provavelmente com uma queda aí ao redor de 5%, 6% do PIB, que é muita coisa, né? Basta dizer que quando a economia cresce 5% ao ano, as pessoas dizem que foi um milagre, né? Então, no passado, tivemos o milagre da economia brasileira, que era um crescimento entre 5% e 7%. Então, a gente vai ter agora uma desgraça, né, econômica. E, muito provavelmente, no ano que vem, nós poderemos ter até uma reversão desse sinal, mas com crescimento pífio. E esse crescimento pífio, muito próximo aí de algo em torno de 1,5%, 2%, isso não chega a recompor tudo que nós perdemos ao longo de 2020 e já vínhamos perdendo desde a época da recessão da crise do governo Dilma e do governo Temer. Então, a gente vai continuar, quando você amplia a tábua do tempo de análise, devendo em termos de funcionamento e crescimento da economia, em termos de renda agregada, ou seja, do conjunto econômico e de geração de empregos. Então, não faz nenhum sentido você acabar com a ajuda emergencial se a economia ainda não tem as condições necessárias para que as pessoas possam retomar as suas atividades profissionais e, de alguma forma, poderem ter uma remuneração mínima, digna, que seja suficiente para a manutenção das suas famílias. Você acredita, então, que o auxílio emergencial deveria continuar para o ano que vem? Eu não tenho nenhuma dúvida que ele tem que continuar enquanto não houver um reestabelecimento das condições econômicas. E mais, tudo sugere, Fernanda e Paulo, que
provavelmente ele vai continuar um novo programa social, né, que deve substituir o Bolsa Família, porque todo governo que se preza quer ter um programa de renda mínima para chamar de seu. E muito provavelmente ele vai ser agora não mais como ajuda emergencial da Covid, mas em novas bases, um novo Bolsa Família rebatizado, que provavelmente vai poder alcançar parte das pessoas que passaram a ser elegíveis na ajuda, no auxílio emergencial. Paulo, concorda? Esse auxílio precisa continuar no ano que vem? Concordo. Eu já havia dito isso, que a gente não reestabeleceu as condições anteriores à crise, que já não eram boas. Nesse momento, se todos aqueles que estão fora do mercado de trabalho, mas que gostariam de trabalhar e se virem privados de rendimento algum, se lançarem no mercado de trabalho, a gente vai voltar àquelas cenas que a gente viu há décadas atrás de filas quilométricas de emprego, para não falar em outras coisas piores que a gente também já viu na história do nosso país. Então, acho fundamental que isso seja feito. Enquanto essa situação extraordinária perdurar, é o que outros países estão fazendo, é o que tem sido recomendado pelos organismos internacionais multilaterais insuspeitos como o FMI, que essa semana divulgou um estudo dizendo que deve haver investimento público para promover a retomada da atividade econômica, porque o setor privado continua frente a uma imensa incerteza e não vai fazer novos investimentos em ampliação de capacidade instalada, porque a capacidade atual está subocupada, no nível também sem precedentes. Então, é importante isso. É importante também que esse programa a que o ministro se referiu tenha continuidade, que é o programa de proteção ao emprego, que eles chamam lá de BEM, né? Benefício Emergencial, que através do seguro-desemprego complementa a remuneração quando há redução de jornada ou suspensão dos contratos. Isso atingiu mais ou menos 10 milhões de trabalhadores ou de empregos. Foi importante. E o ministro, é engraçado, vou fazer aqui um pequeno parênteses, mas eu não resisto, porque o ministro, na primeira medida provisória que eles propuseram, na virada de março para abril, 927, se eu não me engano, ele propôs a suspensão dos contratos por 4 meses sem nenhum tipo de auxílio. Foi a demanda da sociedade, a pressão sobre o Congresso Nacional que fez com que isso virasse esse benefício em que o Estado entra com uma parte dos recursos, as empresas podem pagar ou não uma parte dependendo do seu faturamento, etc., mas isso permite às empresas também manter o contrato de trabalho, porque é importante para elas também. Você não tinha naquela época a ideia da duração da crise, né, sanitária. Se imaginava que era muito importante preservar os empregos por um período mais curto para que você não mandasse embora e depois perdesse força de trabalho qualificada, tivesse os custos de demissão e depois a admissão, toda a confusão que se faz. Então, foi importante isso. Mas não foi a iniciativa do governo. O governo reagiu, como também no caso do auxílio emergencial que o Gilberto menciona, a proposta governamental era de R$200. A pressão e a demanda social é que transformou num valor de 600. Eu só queria acrescentar, se você me permitir, 1 ou 2 elementos que eu acho que são importantes também, que talvez compliquem ainda mais essa situação. O primeiro é que a gente está vendo uma escalada dos preços dos produtos alimentícios, que afeta duramente essa parcela da população. O Diese divulgou ontem o resultado da pesquisa da cesta básica referente a setembro. Pelo segundo mês consecutivo, uma alta muito elevada. Aqui no Rio, a alta acumulada em 12 meses está em 23%. Há capitais em que a alta supera os 30%. Para uma parcela da população que tem rendimentos em torno de um salário mínimo e meio, isso pode estar significando um aumento do custo de vida em geral dela de 10%, 15%. As pessoas não têm como fazer frente a esse aumento de despesas. Então, para além da entrada de recursos, né, dos rendimentos, você tem que ter também formas de garantir um mínimo de segurança alimentar e preços acessíveis para essa população, senão as dificuldades aumentarão ainda mais. Obrigada, Paulo. Obrigada, Gilberto. Eu queria ainda me estender aqui para a gente poder falar um pouco desse programa Renda Cidadã, mas eu vou precisar de mais um programa de estúdio para falar disso, porque não temos mais tempo.
mas eu agradeço muito a colaboração de vocês dois. Agradeço também você que nos acompanhou. Para rever este ou outro programa da TV Alerj, acesse o nosso site ou então o nosso canal do YouTube, TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.